Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui mais uma vez nesse dia para tão somente ouvirmos a sua voz. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, nós continuamos o estudo sobre perguntas e respostas sobre os selos. E as perguntas que nós estudamos e o assunto que falamos, vem nos acalhar muito bem, a nos ajudar a entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Estava orando ao Senhor e pedindo uma direção no qual a mensagem entraríamos, porque fechamos ontem a segunda parte de Apocalipse. Mas nós temos Apocalipse capítulo 4, a terceira parte também. E nessa terceira parte há um assunto muito importante, mas bem no final desta mensagem, onde ele nos fala sobre os quatro nessa segunda parte nós falamos, sobre os quatro animais, as bandeiras dos quatro animais. Você vê que o profeta, quando ele pega no livro dos selos, ele nos traz estes quatro animais também para defender, para combater o poder de Satanás. Mas dessa mensagem de Apocalipse, capítulo 4, a terceira parte, o profeta vai nos mostrar algo muito tremendo aí, que poucos conseguem entender. E nós vamos ler, nós já lemos isto aqui, sobre os quatro guardas. Ontem nós lemos aqui algo nesta mensagem, o profeta falando sobre, os 12 patriarcas, e hoje pela manhã, ou foi ontem, falando sobre os 12 patriarcas, 12 apóstolos e os 12 patriarcas, que representavam as 12 tribos, dos 24 anciãos, correto? Falando sobre os 24 anciãos. Tem gente lá. Então, o que acontece? Eu estava lembrando de um assunto, porque o profeta ele disse assim, que esses 4 guardas que guardavam o tabernáculo, porque quando eles caminhavam no deserto, o que de mais precioso eles tinham era aquilo que Deus havia dado a eles, era a arca do pacto. Então eles andavam no deserto e esses 4 guardas, que era composto por 3 tribos, de cada 3 tribos formavam uma guarda. Então, por exemplo, aqui está um quadrado, a arca do pacto, o tabernáculo. Então ficavam 4 guardas, um em cada ponta. Não na ponta, mas na frente, protegendo a arca do pacto. Então cada guarda era formado por 3 tribos. Cada guarda era formado por 3 tribos. Agora, nós pegamos, quando ele vem no livro dos selos, e nos mostra isto aí, novamente, dá para nós entendermos o que esses 4 guardas estão guardando hoje. Porque naqueles dias estavam guardando a verdadeira revelação, quem era Jesus Cristo, naquele tempo. Então, eu vou deixar para nós falarmos um pouquinho mais da frente, quando nós entrarmos nesse assunto. Mas esta mensagem que nós vamos ler, iniciar, é o Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, tem no Busca, quem gosta de acompanhar a leitura. A mensagem, ela foi pregada dia 8 de janeiro de 1961. Lembre-se, antes dos selos, mas depois das eras, antes dos selos, mas depois das eras. Aqui o profeta vai nos falar algumas coisas também, que quando nós ouvirmos, nós precisamos ter uma percepção profética, para poder entender o que o profeta está dizendo aí. Ele repete algumas coisas dessas duas primeiras mensagens de Apocalipse capítulo 4, e logo também tem Apocalipse capítulo 5. Se vamos seguir, não sabemos. Mas esta mensagem ela é bem um pouquinho extensa, não sabemos quantos cultos vamos gastar com ela. Mas vamos apreciando, comendo devagarzinho, esperando que o Espírito Santo, o único revelador, possa nos dar o conteúdo daquilo que nós temos necessidade. Amém? Bom, eu quero dar um aviso antes de nós ficarmos de pé e lermos a Escritura e orarmos para entrar com a palavra. Nós temos a literatura que chegou aos irmãos, é um para cada família. Aquele que não pegou ainda, nós temos à disposição.
né, os irmãos da região, nós vamos estar com uma forma de enviar para os irmãos, né, da nossa região aqui, que fazem parte desse ministério, também vão receber em seus lares aí um exemplar desta mensagem, a Era de Éfeso. Esta é a mensagem completa. Quando o irmão Branca desde subiu no púlpito, disse boa noite, e no final, Deus abençoe. Então é a mensagem, a Era completa. Não é a mesma que está na exposição, mas é a Era de Éfeso completa. Tá certo? Está à disposição. Estamos aguardando chegar mais, né? É assim que eles produzirem, né? Nós estaremos pegando a segunda era, a terceira, e até nós termos as eras completas aí na sua totalidade. Também quero passar ao aviso dos irmãos, no final do mês, no caso eu teria 2 encontros, né, para participar, mas um é em Criciúma, muito longe, né, e a logística para nós é bem longe mesmo, né, o pastor Júlio César nos convidou pessoalmente para que pudesse estar, mas é muito custoso, além dos voos ser muito caro, é bem longe, mais de 3.000 quilômetros para ir daqui lá. E temos aqui também um encontro com o pastor Jair em Manaus. Então estamos prevendo estar ali com o pastor Jair no final do mês, que será entre 30 e 31, é o feriado 31, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E estamos previsto ir, e isso de carro também aqui pela Transamazônica, né? Acho que vai um monte de irmãos de carro para lá. Nós vamos ver se a gente também conseguimos estar ali com eles durante esses dias, tá? Mas teremos atividade normal aqui. E também a questão da ajuda dos irmãos do Rio Grande do Sul, eu preferi nós compartilhar diretamente. Algumas igrejas fizeram assim, coletaram as ofertas dos irmãos e depois enviaram, né, em uma oferta como um todo. Mas eu optei de passar o Pix diretamente dos irmãos, né? Os irmãos estamos compartilhando, os irmãos através da internet, né, um Pix da igreja ali com o pastor Maurício. A igreja do pastor Maurício não teve nenhum tipo de problema, a água não chegou até eles, né, mas foi uma reunião que nós fizemos entre os pastores, e o pastor Roldão é o que mais foi prejudicado, então todos queriam mandar para ele, mas ele pediu que fizesse uma comissão entre os pastores e os pastores fiscalizassem este fundo que fosse, né, e ali não só ele, mas também pudessem ajudar outras igrejas. Então foi comissionado ao pastor Maurício Nise. Ele é sobrinho do pastor Joel Nitz, muito antigo da mensagem. Então ele que está gerindo este fundo ali para ajudar os irmãos. Não só a gente é só uma pequena ponta do iceberg, né? Porque está havendo uma comoção de todos os irmãos, da mensagem mesmo, maciço, né? Então outras linhas também estão juntando, estão enviando suas contribuições. É como? Estão acudindo os seus, né? Procurando acudir os seus. A gente não conseguimos fazer muita coisa por toda a população. Queríamos ter condição, mas não temos, né? Então, nós estamos buscando o máximo. Já foi 1.200 e poucos já de contribuição daqui, né, de alguns irmãos que fizeram essa contribuição, né, e você que não fez ainda, tem a oportunidade de fazer, se assim Deus colocar no seu coração. Não sinta-se obrigado, apenas é uma oportunidade, né, de poder fazer. Nossa cidade, nosso estado está, como ele diz, estão abraçando a causa mesmo, está sendo algo notório a nível do Brasil, porque Rondônia é um povo muito acolhedor, né? Quando abriram aquela questão do hospital de câncer lá, é um dos estados que mais contribuem para aquelas instituições de pessoas, né, com problemas de câncer. E agora no Rio Grande do Sul já foi 3 carretas de coisas daqui para lá, já está indo mais outras, saindo daqui de Ariquemes, né? Nós temos sido privilegiados por isso, que tem uma organização e eles estão cuidando dessa parte. Mas é muita gente. Pelo estado que nós sabemos, é mais de 1 milhão de pessoas que estão desabrigados. Só o setor onde tinha a igreja ali em Canoas, né, um bairro, aqui nós conhecemos como setor, mas um bairro, Matias Velho, tem 3 tabernáculos, todos os 3 estão debaixo d'água. Agora está começando a baixar, né? Então, tem várias igrejas ali. Só naquele bairro, 100.000 pessoas, você imagina. Nossa população aqui toda aqui da nossa cidade é 100.000, né? Então, só um bairro, só para vocês terem noção, irmãos, um bairro, 100.000 pessoas tiveram que sair. Conseguiram tirar 50.000 antes da enxurrada e os outros 50.000 ficaram e estão lá,
né, lutando, muitos morreram ali abraçados, coisa está bem difícil mesmo, né? Mas, graças a Deus, Deus está cuidando dos seus, está abençoando, está nos dando força, está nos dando condições de poder fazer algo em prol. Então, nós colocamos nosso apelo aí a você, né, de poder fazer. Os irmãos ali em São Paulo já juntaram roupas, para aqui para a gente é mais complicado enviar roupas, né, cristã. Mas em São Paulo enviaram para Cachoeirinha, uma igreja, né, as irmãs ali de Jandira mesmo juntaram as irmãs roupas cristãs, vestes cristãs, porque as roupas que estão indo lá, está indo todo tipo de roupa, né, para eles. Então as irmãs se preocuparam, as outras irmãs que não foram atingidas, se preocuparam nesta área de poder juntar, enviar roupas decentes para as irmãs que perderam tudo, né, e estão sendo também bem acolhidos nesta área aí. Então, Deus está cuidando, né, cuidando dos seus filhos, de todas as formas, né. Essa semana eu postei um vídeo dos irmãos cantando, adorando ao Senhor, né, e olhando, e é um choque para a humanidade. Mas para eles o povo tinha que estar chorando e se lamentando. Não, o povo estava adorando ao Senhor, né, cantando ao Senhor. Então é essa maneira de nós encararmos, né. Então tomemos esse exemplo. Hoje não é nós aqui, hoje são eles lá, mas nós não sabemos o que Deus tem preparado. Muitas vezes Ele pode preparar tempos difíceis para nós, para ver o que nós vamos fazer, como vamos nos portar diante das situações. Precisamos entender o que é este poder da terceira puxada. O profeta foi demonstrado através da sua vida o poder da terceira puxada. E o ápice do poder da terceira puxada foi amar aquele touro assassino, amar aquele homem que disse que ia matar o profeta em cima do púlpito. O profeta disse que houve uma compaixão de tal forma no seu coração que aquele homem caiu ali de seus joelhos, caiu. Né? Deus libertou aquele homem daquela forma. Né? Então, o poder da terceira puxada criou esquilos, né? Passou por toda a lei natural, né? Que o macho tinha que estar com a fêmea, e a fêmea tinha o período da gestação para criar aqueles esquilos. Não, Deus cortou tudo isso por uma simples palavra falada. Esse é o poder da terceira puxada. E quando nós falamos que nós temos entendido, temos crido, temos entendido o que é essa terceira puxada, que é a abertura da palavra, a palavra aberta, a revelação, nos dá esse poder. Agora, como vamos exercitar esse poder? Se não houver um momento de prova, de dificuldade. Então pense bem nisso, irmãos. Você acha que vamos estar exibindo este poder? Hoje você tem tudo na sua mesa e você vai, não, agora eu vou usar o poder da palavra falada. Ó, Deus que cria isso. Não está faltando na sua mesa. Deus tem te dado de outras formas. Mas aí você vai ver que pode chegar um momento em que você terá que falar a palavra. Então você deve entender isso. O que é este poder? Né? E se preparar para isso. A hora está muito, muito mais do que nós pensamos de avançado. Está muito mais. Amém? Enquanto não chega o dia do nosso arrebatamento físico, vamos continuar estudando a palavra, lendo a palavra, alimentando e armazenando este tesouro, aonde a traça, o pulgão, a aruga, não pode comer. Como vimos ali ontem, um vídeo, o irmão Hércules compartilhou conosco, os irmãos do Sul pedindo literaturas, porque suas casas foram devastadas pela água e não deu tempo de retirar a literatura. Né? Então as bibliotecas das igrejas todas foram inundadas, acabou, não tem. Foram levadas casas inteiras, né, pelos rios e tudo. Então estão pedindo, os irmãos estão enviando, as gráficas estão enviando literaturas para eles, lá para eles poderem ler e estudar a palavra, né? Então a melhor forma de termos esta palavra é aqui, armazenada. Quando o fogo descer, o fogo atômico, vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser queimado. E aí você vai ter que ter ela na onde? Aqui. Nessa mensagem, irmãos, vocês vão ver o que o profeta vai dizer aqui. Quando que o coração do ser humano tornou-se o trono de Deus? Muitas vezes nós pensamos que tornou-se agora, após a abertura dos selos. Não, o selo só veio revelar onde Cristo está hoje. Os selos, as eras, só veio revelar.
Mas vocês vão ver o profeta falando aqui aonde, quando o coração do ser humano tornou-se um tabernáculo de Deus. Está nessa mensagem aqui. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos todos ficar de pé. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Jandira hoje estão em Sorocaba, né? O pastor Ailton está em Sorocaba com o pastor José Alberto. O pastor Joesley esteve hoje em Jandira com o pastor Ailton. E hoje à noite o pastor Ailton está trazendo a palavra lá em Sorocaba. Nós estivemos lá, eu e minha família, estivemos lá nessa última viagem e trouxemos a palavra lá naquele lugar também. Eles têm, os irmãos ali têm crido da forma que nós cremos. Eles têm se posicionado da forma que nós temos nos posicionado. Entenderam, né? Hoje pela manhã, no estudo sobre os selos, o profeta está dizendo o que é o vinho. O vinho é o estímulo. E ele disse que o vinho é o estímulo, é a revelação. A revelação é que nos estimula. O verdadeiro vinho, qual que é o verdadeiro vinho? É a revelação. É isso que traz o estímulo para todos nós. Amém? Nós vamos ler Romanos capítulo 8 novamente. Mas eu quero ler desde o versículo 10, que diz assim: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Preste minha atenção aqui. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que tens concebido de poder estarmos aqui na tua presença, para tão somente ouvirmos a sua voz. Já temos te louvado, engrandecido o teu santo e poderoso nome, entoado louvores, ó Pai, de gratidão a ti por tudo que tu tens feito em nossas vidas, ó Deus bendito, pelos pecados perdoados, pela saúde, pela libertação, ó Deus bendito, que tens concebido a cada um de nós, e principalmente por tirar as escamas de incredulidade de nossos olhos, para poder ver a tua palavra sendo manifestada no meio dos teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor. Derrame sobre os teus filhos que aqui estão uma porção do teu Espírito Santo, como também aqueles que estão conectados conosco através da internet e também aqueles que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de ti aquilo que cada um tem necessidade, Pai. Que ao sairmos deste lugar, nos despedirmos deste lugar, possa não haver nenhum fraco, nenhum enfermo e todos batizados com o teu Espírito Santo. Este é o nosso desejo, a nossa oração e o nosso anseio em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, tu possa partilhar o pão da vida para cada um de nós, nos concedendo este vinho que nos traz a revelação, que nos traz o estímulo para continuar te servindo em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos.
Perguntas e respostas, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Eu quero ler aqui do parágrafo 68. Antes o profeta dá alguns avisos, né, de algumas coisas. Então aqui do 68 em diante, ele nos entra com o tema da mensagem. Ele diz assim, parágrafo 68. Agora, eu estou lendo do livro Tradução de Goiânia, irmãos. Agora, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo, e que sejamos bastante reverentes, e eu não tentarei segurá-los por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Qual é o chamado Apocalipse 4? Sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Eu tenho essa semana, eu não sei como, eu sigo algum irmão da mensagem, mas não é brasileiro. Não sei se é inglês. E eu vi uma foto da pirâmide. Eu gostei demais daquela foto. Ele nos mostrou a foto, a estatura de um varão perfeito, que é aquela pirâmide. E ele colocou ali onde termina a era de Laodiceia, ele colocou do lado assim, 1963. Então depois entra o intervalo. E depois, quando entra a pedra da coroa, ele colocou uma data ali. Depois a gente vai, numa escola dominical, eu vou trazer essa foto e falar. Eu gostei muito. Porque ele colocou a era de Laodiceia ali, finalizando. Laodiceia termina. Iniciou-se em 1906, né? E ela termina em 63. É assim que eu creio. Tenho visto. Que eu enxerguei na palavra. E há alguns que creem assim também comigo. Então, eu gostei muito de ver aqui, porque ele colocou 1963. Então, as 7 eras, ali onde finalizou com a era de Laodiceia, William Martin Branham, o mensageiro, e ali ele colocou 1963. E dali entrou o intervalo, e depois ele colocou uma outra data, iniciando ali a era da pedra da coroa. Né? A era da pedra da coroa, que é após a 7ª era. Há muitas controvérsias quanto a isso, aqueles que não creem, como a gente cremos, que a era de Laodiceia terminou. Mas eu creio que a era de Laodiceia terminou porque os selos foram abertos. As eras, se a era não terminou, os selos não foram abertos. Então precisamos esperar o outro profeta vir. Então Apocalipse 10:7. Quando todos os mistérios se cumpririam, não se cumpriu ainda. Então temos que esperar outro profeta. Então, como eu não creio em esperar outro profeta, porque nós vimos a vindicação de Deus, desde 1950, no ministério do profeta, onde a coluna de fogo pairou sobre a sua cabeça em Houston, em janeiro de 1950, então foi uma confirmação. Também, quando a figueira reverdeceu, houve uma confirmação aí. Figueira Israel, reverdecendo, em 47. E Jesus disse, nas Sagradas Escrituras, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Né? Então, nada consegue tirar isso do meu coração. E revelação que temos obtido ao ler a mensagem. Ao ler a mensagem. Não tivesse base na mensagem, agora você vai encontrar outras linhas também que vão mostrar base na mensagem. E eles vão encontrar de todas as formas. Eu não me importo nisso. O que me importa é o que está na mensagem. É o que eu tenho visto na mensagem, que Deus tem mostrado. Porque na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta diz que o parágrafo 20, 22, ele diz assim que ele fala coisas propositalmente. Há coisas que são ditas propositalmente. Para quê? Para que eles ainda continuarem ali. Mas quando nós olhamos para o contexto geral, nós vimos que o tempo não é mais. Porque quando o anjo forte desce, quem é o anjo forte? É o William Branham? Não, o anjo forte é Cristo. Quando o anjo forte desce, ele diz, qual é o clamor? Leia a mensagem, Senhores, é este o tempo? Ele diz, o tempo não é mais. Se o tempo não é mais, já se passou o dobro do tempo de vida do profeta. Quase como o dobro de tempo de vida dele. Chegaria então, 2030, né? 2030 daria o dobro. 1965 mais 65, 2030.
Acho que era isso, seria isso. Né? Então estamos quase chegando o dobro. E o profeta disse que a era de Laodiceia seria uma era curta. E como, Gil? A era de Éfeso foi a mais curta das eras e ela fechou em 2023, né? Fechou em 2023, 2022. A era de Laodiceia. A era de Éfeso foi a menor era, de 53 a 170. Então fechou ali em 2023. Então como que o profeta disse que a era seria uma era curta? Em outra tradução diz mais curta. Então não tem como entendermos que a era de Laodiceia ainda está. Mas isso nós temos cultos aí para trás que esclarece disso, né? Então, mas aqui esta mensagem, ela foi pregada antes dos selos. Antes dos selos. Por isso que vai encontrar o profeta falando, dentro da era de Laodiceia. Falando muitas coisas aqui. Que nós já temos entendido o que ele estava dizendo. Porque nos selos veio e revelou. Então vamos aqui. Ele diz, agora no capítulo 4 do livro de Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo. E que sejamos bastante reverentes. E eu não tentarei segurá-los por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante está tratando com Israel, até a vinda novamente. Não vê você como é isto? As pessoas hoje, como elas são, algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Isto não é escriturístico. Não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Leia nas eras da igreja. Você verá o que. Agora, estas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia de casamento. Quando a igreja está na glória. Alguém pode pegar aqui e dizer assim, mas está vendo? O profeta está dizendo que o casamento é lá na glória. Mas você pega a mensagem depois dos selos, o profeta diz o quê? Provando sua palavra, o casamento era onde? Provando sua palavra, 236. Ele diz, o casamento é aqui. Então nós entendemos o que ele está falando aqui. Deus retorna com grandes maravilhas para realizar milagres internacionais e coisas através dos judeus, não a igreja de forma alguma. No capítulo 3, termina a era da igreja. Isto é correto. E a era da igreja termina com uma pequena minoria que encontramos. Apenas ouçam aqui. Eu li isso novamente esta manhã. Isso quase me partiu em pedaços. O lugar e a atitude de Cristo no final da era da igreja. Encontrado no versículo 20 ao 22 de Apocalipse 3. Pense nisso. Cristo no fim. Onde ele está? Onde está ele no fim da era da igreja? Fora de sua igreja. Repelido por denominações e credos. Qual a sua atitude? Tentando voltar. Esta é uma condição lamentável. Então encontramos aqui, depois destas coisas, ele ouviu uma voz falando consigo que, o que foi isto? O Espírito deixou a terra. Depois dessas coisas começa o primeiro capítulo, ou o primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Apocalipse 4:1. Depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta. E passamos através de tudo isso e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo, suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo no rapto. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu todas as coisas que Deus prometeu e que disse aos discípulos. Quem importa se quero que ele fique até que eu venha? Ele viu a vinda do Senhor. E o que aconteceria? Ele viu na terra o que aconteceria na terra para o rapto da igreja. E foi tomado, ele foi mostrado tudo, até depois do milênio. Oh, não é ele maravilhoso? Agora, nós paramos no último domingo, no capítulo 4 e versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora, descobrimos que estes eram anciãos,
Um ancião nunca é aplicado a um anjo ou um ser. É um ser humano redimido. Anciãos, porque eles, tronos, coroas, domínios, nunca se referem a anjos, mas os coroas, tronos e assim sucessivamente. Guarde isso. Vocês lembram que no Apocalipse, capítulo 4, parte 2, falou de Ezequiel, de um ancião de dias? Ancião nunca é um anjo, não é um anjo, mas é um ser, é um redimido. Guarde isso, depois lá na frente vocês vão entender isso. Mas guarde, ancião é um ser redimido, não é anjos. Mas as coroas, tronos e assim sucessivamente pertencem aos seres humanos. E estes anciãos estavam coroados e vestidos e assentados dos tronos. E encontramos em outra parte da Escritura que eles eram os 12 apóstolos e eles eram os 12 patriarcas. 24 deles, sendo que os 24 significam 12 apóstolos e 12 patriarcas. Nós os encontramos mesmo na cidade que desce dos céus de Deus, depois que a terra explodir e tudo se fizer em pedaços e nada sobrar sobre a terra, a não ser cinzas vulcânicas, isso será tudo que sobrará. Mas haverá mais mar, o mar secará. Não haverá mais mar, o mar secará. Como eu estava falando ontem à noite a alguém, ou ontem, em algum lugar, a terra uma vez estava assim, bem ao redor do sol, com igual calor de cima até embaixo. Lá em cima, nos campos gelados britânicos, você pode dinamitar ali, embaixo, uns 500 pés e encontrar palmeiras. Isso veio repentinamente. A terra, nós estudantes aí sabem que a terra está inclinada. Então o sol não bate nela por completo. É isso que o profeta está dizendo aqui. Mas uma vez ela estava correta. Por isso que nos polos onde são congelados, ele disse, se você dinamitar aquele gelo ali, você vai encontrar palmeiras lá embaixo, congeladas. Nós os encontramos mesmo na cidade que desce dos céus de Deus, depois que a terra explodir e tudo se desfizer em pedaços e nada sobrar sobre a terra, a não ser cinzas vulcânicas, isso será tudo que sobrará. Não haverá mais mar, o mar secará. Como eu estava falando ontem à noite, ou ontem, em algum lugar, a terra uma vez estava assim, bem ao redor do sol, com igual calor em cima até embaixo. Lá em cima dos campos gelados britânicos, você pode dinamitar ali, embaixo uns 500 pés, e encontrar palmeiras. Isto veio repentinamente. As congelou com a refrigeração agora, como seu desidratador e assim por diante. E o seu freezer, com temperaturas extremamente baixas, que conserva os morangos e coisas por anos e anos e anos vindouros. Vem? Esta é a mesma maneira que aconteceu naquela época. Rapidamente ali veio uma destruição antediluviana e inundou toda a terra. E quando isso aconteceu, os poderes atômicos oscilaram de suas órbitas e a congelou ali, e ali ela ficou. Lembra do que nós falamos hoje pela manhã? Relembrando o que nós havíamos lido ontem à noite. O profeta dizendo, não há poder aqui na terra que possa fazer o que eles fizeram. A geração antediluviana. Na mesma mensagem que nós terminamos, ele diz assim, recentemente encontraram em 1960 um sistema hidráulico antediluviano, sofisticadíssimo. Uma ciência antediluviana. E ele diz, não tem poder ainda que possa levantar aquelas pedras, nem através do petróleo, do combustível, nem através do elétrico, nem através de gás. Para isso, eles teriam que dominar a força atômica. E foi isso que eles fizeram lá atrás. Olha aqui. O poder atômico, olha aqui.
como o seu desidratador, é assim por diante, e o seu freezer com temperatura extremamente baixa, que conserva os morangos e coisas por anos e anos e vindouros, vem. Esta é a mesma maneira que aconteceu naquela época. Rapidamente ali veio uma destruição antediluviana, e inundou toda a terra. E quando isso aconteceu, os poderes atômicos oscilaram de suas órbitas. O poder atômico. Então eles dominavam isso. Eu vi uma reportagem de coisas, como é que diz, estudos antigos, daqueles desenhos dos egípcios, né? E essa reportagem que eu assisti, num programa só dessas coisas, de curiosidades, ele disse que naqueles desenhos que tinha as imagens do faraó, e o faraó andava sempre com uma maletinha. E eles supunham que aquela maleta é como que os grandes líderes mundiais hoje carregam. O presidente dos Estados Unidos, onde ele vai, aquela maleta anda com ele. E aquela maleta é que dela ali tem a origem de todas as ogivas, né, nucleares, só podem ser ativadas através daquela maleta, que anda estou dando um exemplo, o presidente dos Estados Unidos. O da Rússia também, que é um poder atômico, com certeza ele domina isso. Então ele anda com isso também. Só ele pode liberar aquilo. Então naqueles desenhos feitos nas paredes, cravado nas paredes, tinha sempre o faraó com uma maletinha andando. E eu lembro disso. Faz mais de 10 anos que eu vi essa reportagem. Então vejam só. E quando isso aconteceu, os poderes atômicos oscilaram de suas órbitas e a congelou ali, e ali ela ficou. Vem, cave e pode encontrá-las ao redor da zona ártica e coisas, palmeiras e assim por diante. Mostra que uma vez foi habitada, belamente estabelecida, e agora isso foi jogado para trás. Agora eu penso que Deus obteve aquela água quando Gênesis começou, Gênesis 1, a terra era sem forma, vazia, e a água estava sobre o abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse: haja luz. Deus separou então a terra e a água, a qual formou a terra, mas toda a terra estava coberta. Agora, o que ele fez? Ele simplesmente, através da atmosfera, a atmosfera está cheia de hidrogênio e oxigênio e coisas assim. Então, ele simplesmente levantou isso da terra e separou. Não havia nenhum mar na terra então. Deus regava a terra, não tinha nem mesmo chuvas. E ele a regava através de fontes e coisas, irrigação. Então, a única coisa que ele fez então, quando o homem a explodiu de sua órbita, jogando para um lado, o que aconteceu? Isto lançou com calor aqui embaixo e o frio lá em cima. O calor e frio, o que acumula? Sinta isto. Aqui nessas janelas agora, calor aqui dentro e frio lá fora. Está vendo a condensação? A chuva não é nada além de uma condensação, transpiração. E águas são cinzas. E então, quando isto, eu gosto daquele hino, tu colocasses tua mão, precioso Senhor, na campina, colocasses tua mão maravilhosa na pastagem, Senhor, tu fizesses derramar a fonte, levantasses a montanha, ó Senhor, conserve tua preciosa mão em mim, tu fizesses as nuvens, formasses as nuvens que fizeram a chuva fez o mar trouxe as nuvens para dar-nos vida abundante. Tu sustentas a terra e os céus em teu comando, Senhor. Oh, por favor, conserve tua preciosa mão em mim. Oh, quão grande! Sim, o Deus do céu. Então, nesta grande hora, está inclinada para trás. Nesta grande hora, está inclinada para trás assim agora. E ele nos fez uma promessa. Não vai ser mais água, mas fogo desta vez.
Em vez de lançá-la, eles lançaram a terra para longe do sol. Naturalmente, ela se esfriou. Se você atirá-la em direção ao sol, ela queimará. O que o poder atômico fez? Distanciou a terra do sol. Nós estamos lendo isso aqui. Como que Moisés, porque Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Mas Moisés veio quantos anos depois de Adão? Quantas civilizações não passou? Até Moisés começar a escrever. E quem disse para Moisés que a terra era sem forma e vazia? E quando Deus disse, haja luz e houve luz. Vocês estão me entendendo? Deus começou a mostrar a Moisés, e Moisés começou a escrever os 5 primeiros livros, que é os Pentateucos. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômios, Levíticos, Números. Foi Moisés que escreveu. Quantos anos na frente? Então são essas informações que quando nós lemos aqui do profeta, você começa a criar uma imagem do que era antes. E eles lançaram a terra para longe do sol. Naturalmente, ela se esfriou. E se você atirá-la em direção ao sol, ela queimará. E exatamente como ele a destruiu com água e colocou um arco-íris no céu, ele não faria mais isto. Agora, ele fez uma promessa que ele a queimará. Então, o mesmo poder que a empurrou para afastá-la do sol, é o mesmo poder que vai empurrar ela de novo. A Bíblia diz que o sol vai descer, né? Quem já ouviu essa escritura? Esse dito, né? Dito popular, diz que o sol vai descer 7 vezes. Ele fez uma promessa. Agora, ele fez uma promessa que ele a queimará. Então aí está você, onde o pecado e toda fascinação e toda imundície. Há não muito tempo atrás, eu estava cavalgando através de uma campina, e quando garotinho eu costumava pensar, pegava meus livros de história e geografia e pensava nas grandes planícies do oeste. Um dia eu dizia, eu viverei ali, pacífica e quietamente, onde não há pecado. E eu passearei pelos campos e coçarei e caçarei como um índio. E eu viverei ali uma vida tranquila por todos os dias da minha vida. Mas agora o homem branco tem estado ali. Onde o homem branco vai, pecado está com ele. Ele é o maior assassino e matador de todas as pessoas da terra. O homem branco o é. E ele é o renegado de todas as cores. Aqui, há não muito tempo atrás, no jornal, o irmão Tom, aqui na África, eu vi uma parte do jornal, há 2 semanas atrás, eu creio que foi, e eles disseram, se os americanos continuarem tendo permissão para ir à África, daqui a 10 anos, o grande leão africano estará completamente extinto. Os elefantes, os renegados, atiram simplesmente em qualquer parte que podem. A foto de 2 grandes machos tentando levantar uma fêmea ferida, parecia que lágrimas corriam pelos seus olhos. Eles não queriam, eram machos, eles queriam que a fêmea morresse, e cada um a sustentava de um lado, assim para não deixá-la cair ao chão, simplesmente furada de bala. Um sujeito que atira em qualquer coisa assim, não merece ter uma arma em sua mão. Isto é correto. Ele não tem bom senso suficiente para manejá-la. Agora, há uns 2 anos atrás, tentando levar um rebanho de alces ao meu bom irmão Roy Robertson, e outros ali atrás, onde eu estava guiando lá em cima, no Colorado, sabia que tínhamos um bom rebanho. Jeff e eu levávamos até ali por anos. Jeff e eu os levamos até ali por anos e anos, cerca de 80 cabeças de alce. E eu ouvi que eles deixaram alguns desses sujeitos de escritório lá de Denver irem ali com suas calças e blusões, cordões nas pernas. Aqueles caçadores, aqui subiram eles, um grupo em jipes e coisas assim, entraram ali atrás em nosso escritório, em nosso território, e eu estava guiando aqueles alces
através da montanha atrás deles, cerca de 1 milha ou 2, e eles estavam seguindo. Você tem que mantê-los desbastados, os grandes velhos machos e coisas, senão você dispensa seu rebanho. É exatamente como criar o gado ou qualquer coisa, a vida selvagem deve ser a primeira coisa para nós. Não é um alvo. Se você deseja atirar em alvos, eles têm linha de tiro aqui fora para você atirar neles. Isso é correto. É uma desgraça assassinar as coisas assim. É pecaminoso, é revoltante. Eu contei 123 tiros daquela metralhadora, como que atirando em seus ombros. E na manhã seguinte, o irmão Bankswood aqui comigo, subimos até a montanha e eu contei 19 lugares ensanguentados. Não sabiam nada a respeito de caçar. Você pode atirar em um grande animal assim, você pode atingi-lo o suficiente para matá-lo. Eles simplesmente disparavam, bang, 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 atirando um atrás do outro. Ora, eles morrerão. E o que, se vocês os encontram depois deles estarem com febre, eles não estão bons. Eles deterioram imediatamente, e os carniceiros, coiotes e coisas, os comem. 19 pontos sangrentos, grandes machos, com cascos deste tamanho, e o sangue jorrando, uns 2 pés, é onde havia sido furado, assim como aquelas armas. Eles não deveriam permitir que um renegado assim pudesse ter uma arma em sua mão. Isso é correto. Ele não tem bom senso para segurar uma arma. É tremendamente pecaminoso agir desta forma. Isto é horrível, mas assim são os americanos. Canadá, vocês, pessoas preciosas do Canadá, se a América continuar assim, o Canadá estará tão degradado após algum tempo quanto a América. Vá em qualquer parte das fronteiras do Canadá e você tem aquela atmosfera americana. Esta América é a prostituta das nações, isto é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. Ela está chegando ao seu fim. A Bíblia fala de sua ruína, diz como ela ficará. América degradante, podre, imunda, imprestável. Isto é exatamente correto. Ela tem sido uma grande nação. Ela tem carregado a mensagem do Evangelho. O que a faz da maneira que ela é? Porque ela rejeitou a mensagem do Evangelho e rejeitou a verdade. Ela está horrível. E isso está vindo para ela. Não se preocupe. Eu vi isto na visão como o assim diz o Senhor. Está vindo. Ela vai pagar pelos seus pecados. Antigamente, quando a América, ela era uma grande nação. A maior do mundo, já conhecida desde Israel, foi a América. Mas com certeza ela tem se poluído agora. Ela tem rejeitado a mensagem. Ela não tem tomado nada a não ser. Agora, ela tem se colocado. Você pode ver onde ela está agora. Todo mundo sabe disso. A última eleição mostrou onde está a sua reputação espiritual. Ela não sabe. Agora, esses anciãos assentados no trono com suas coroas. Agora, o versículo 5, vamos começar. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu amo isso. Você não ama? Amém? Eu sinto assim, como meu paletó se encaixa em mim, você sabe. Eu apenas quando, quero dizer o paletó espiritual, naturalmente. Você sabe, correto. E do trono, deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Este não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia, é sem misericórdia. Como vamos? Como o tribunal será o trono do julgamento de Cristo? O trono do julgamento, o trono branco de julgamento? Haverá misericórdia então? Não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser nada. No trono do julgamento, você pode gritar misericórdia até não conseguir gritar mais. E você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Agora, é o dia da misericórdia. Agora, vamos voltar ao Velho Testamento, aqui, só um pouquinho e descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação. Sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento,
não é julgamento mais, é misericórdia. Porque algo morreu para julgamento. Não é julgamento mais, é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isso, diga amém. A congregação responde amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna o trono de julgamento. Lá no Velho, e aqui no Novo Testamento também, e o santuário, é aí onde o júri no santuário, o juiz no trono no santuário. Agora, aquele trono de julgamento e o santuário ficam cheios de fumaça. O que era aquilo? Como no Monte Sinaí, julgamento, a misericórdia havia deixado. O trono de Deus, Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disso? A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? Sangue. Esta é a única coisa que apazigua um Deus irado. Adão e Eva fizeram um avental tão bom quanto qualquer metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal poderia fazer. Aquilo cobriu a nudez deles, mas Deus podia ver através daquilo. Então ele matou algo e tirou as peles mortas, pele do animal mortos, dos animais mortos, e os cobriu. O sangue tinha que tomar o seu lugar. Aquilo reteve a ira, a sua ira. Ele viu o sangue e se afastou daquilo, porque aquilo havia derramado sua vida. Ó Deus, pense nisso. A única coisa que deterá Deus é o sangue. E é apenas um sangue que fará com que ele retroceda. E este é o do seu próprio filho. Quando ele vir que é o sangue de seu próprio filho, ele retrocederá. Porque este é o dom que Deus deu a seu filho, para redimir aqueles que ele pré-conheceu. E isto faz Deus retroceder de seu julgamento. Mas quando aquele sangue é removido, e todos que foram pré-conhecidos tiverem sido chamados para o precioso corpo, sua igreja tiver se aprontado e sido tomado, então a ira de Deus está sobre o povo. Ó irmão, nunca queira estar ali de pé. Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora, deixe-me ser cortado em pedaços, deixe-me ser serrado polegada por polegada, deixe-me qualquer coisa acontecer, como o pacto dos cavaleiros de Columbus. Deixem que eles rasguem minha barriga completamente, queime enxofre e tudo mais em mim, e meus braços e minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco do julgamento de Deus. Que eu possa tomar este pequeno trono aqui diante do trono de Cristo e aceitar o seu sangue, aleluia. Não trago em meus braços, nada trago em meus braços, Senhor. Não, nenhuma outra fonte conheço, nada a não ser o sangue de Jesus. Isto é tudo que eu sei a respeito. Esta é toda a minha esperança e escora. Nada a não ser o sangue de Jesus. Não é de admirar que é de Peconete, seus cânticos foram rejeitados quando ele se tornou um cristão leal. Eles não queriam comprar as suas canções. E um dia ele disse: eu escreverei em um dia que eles receberão. E o povo estava querendo algo mais moderno nos cânticos religiosos. E um dia o Espírito Santo tomou ali, ele agarrou a caneta e escreveu: toda aclamação ao poder no nome de Jesus. Que os anjos se prostrem, tragam o diadema real e o coroem Senhor dos senhores, pois em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areias movediças. Todos os outros terrenos são areias movediças. Seja a igreja, seja um amigo, seja um inimigo, seja uma nação, se são ricos, se são pobres, se é bom, ou seja o que for, todos os outros terrenos são areias movediças. Esta é a única coisa, isto finalmente se irá, mas em Cristo, aquela rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areias movediças. Guarde isso na mente. Observe, vamos em Levíticos 16 e ler lá atrás, bem lá atrás na Bíblia agora, nas leis de Levíticos, e ver aqui em Levítico capítulo 16, e começando com o versículo 14,
do capítulo 16, eu gosto de tomar meu tempo com estas coisas, trazê-las, Levítico 4, ou Levítico 16, 14, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, sobre o trono de misericórdia. Observe, daqui em pouco entraremos nisso. Oriente. Não esqueça esta palavra Oriente, de onde Jesus virá, do Oriente em uma nuvem de glória. Onde o sol nasce, Oriente. Onde o sol nasce, Oriente. Onde o Filho o levantará, Oriente. Onde estava estabelecido o trono de misericórdia? Em direção ao Oriente. Porque tenho eu todos vocês assentados para este lado, em direção ao Oriente? Porque o altar está no Oriente. Veremos isso daqui a pouco. Quão lindo. E eu vou desenhar isso. Eu pedi a tantos quantos pudessem para trazer papéis e demais coisas para obtermos estes mapas em poucos minutos. Correto. Espargirá para a banda do Oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Não é isto lindo? 7 vezes em direção ao Oriente. O que é isso? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Amém? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo, mais do que suficiente, ontem, hoje e eternamente, e para cada era, para salvar cada pecador, curar cada pessoa enferma, realizar cada milagre, cada sinal que acontecer, 7 vezes. Lá atrás, no Velho Testamento, 1490 anos antes da vinda de Cristo, pense nisto, símbolo, 7 vezes. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles, no meio das suas imundícias. O que foi isto? O trono de misericórdia, onde eles se ajoelhavam. Ali dentro da arca havia o quê? A lei. A lei, transgredir um só mandamento, era morte sem misericórdia. Mas sendo que você podia ter misericórdia, e o sangue tinha que estar no altar, eles aspergiam o propiciatório, e o propiciatório é o altar onde você se ajoelha e roga por misericórdia. Deus proibiu que tirássemos alguma vez, Deus proibiu que o tirássemos alguma vez das igrejas, o velho antiquado altar onde os homens podem se ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia, e a misericórdia é rica, e flui livremente do sangue do Senhor Jesus. Agora, isso também é misericórdia, este é o trono de misericórdia, mas se você observar aqui, não é o lugar de misericórdia, pois havia relâmpagos, trovões e vozes, não há relâmpagos e trovões na misericórdia, isto é julgamento. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 19 de Êxodo, versículo 16, Êxodo, capítulo 19 do Êxodo, e vamos começar com o versículo 16. E aconteceu, ouçam o que? Quando Deus subiu no monte Sinaí, e aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte. O que é a voz da trombeta? O arcanjo. De maneira que, ouçam, que estremeceu todo o povo, que estava no arraial, julgamento. Eles marcharam até ali, e Deus tinha lhes dado graça para viajar, mas eles haviam requerido uma lei. Deus queria que eles fossem uma interdenominação, eles queriam fazer uma denominação disso, algo para que eles pudessem discutir a respeito, ao invés de apenas seguir a Deus e viver sob sua jurisdição. Eita glória! Sobre o seu poder. A graça havia promovido um profeta, e a graça havia promovido uma reconciliação, um cordeiro. A graça havia provido todas estas coisas, e mesmo assim, eles queriam julgamento. Eles queriam algo que eles pudessem fazer.
Deus disse: reúna-os, e eu lhes farei saber o que é isso. E eu lhes mostrarei o que é isso. Leia, ouça. O sonido da buzina foi aumentando e aumentando, até estremecer na terra. Você vê o que é julgamento? Não quero o que é isto, não quero isso. Dai-me misericórdia. E alguém pergunta: irmão Branca? Sim, o irmão pede pela referência da última escritura. Aquilo foi em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16, irmão Fred. Êxodo 19, versículo 16. Agora, observe o versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro. Deus, que coisa, eu desejo encontrá-lo em paz. Não assim. E puseram-se ao pé no monte, lá atrás. Recordem, aquele monte possuía linhas traçadas ao seu redor. Mesmo se uma vaca tocasse naquela montanha, ela tinha que morrer bem ali. Não podia chegar na presença de Deus. E Moisés levou o povo para fora. Agora, no verso 18, o versículo seguinte: e todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, fumegando e ardendo como um forno. Para que ele desceu? Não na sua glória de Shekinah, mas na ira do seu julgamento. E seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Irmão, eu não quero estar ali. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Moisés falava, não o povo. O povo estava abalado aos pedaços. E descendo o Senhor sobre o monte Sinaí, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E diz o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Espaço branco da fita, vazio da fita. Pessoas se sentam lá atrás na igreja e riem de alguém que está falando em línguas ou dançando no Espírito, blasfemou contra o Espírito Santo, selado para sempre. Quem disser qualquer palavra contra o Espírito Santo, nunca será perdoado neste mundo, nem mesmo no mundo que há de vir. Não transpasse isto, fique longe disto, ou aceite isto. Melhor deixarmos aquela escritura, leiam-na, o restante dela, vejam o que Deus disse. O povo disse: Moisés, fale, não deixe Deus falar mais. Gostaria agora de nunca termos pedido por isto. Vem, que tu fales conosco, Moisés. Se Deus falar, todos nós morreremos. Vejam, Deus havia feito um pacto. Agora, a voz do trono. Observe neste trono. Diante do trono havia 7 estrelas. A voz das estrelas, voz. Veja você. Havia mais em Apocalipse 4 aqui, ou 5, descobrimos. Do trono saíam relâmpagos e trovões e voz. Não uma voz. Vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja. Refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal. Vem, vozes. A voz das 7 eras da igreja, aqui no canto, as vozes falando com trovão e relâmpago. Hoje em dia, eles são assim. Bem, nós não cremos em mencionar inferno no púlpito. Misericórdia então. Precisamos de homens de Deus, homens que não se detenham, aleluia. Agora, nem todos podem ser um pregador, mas você tem uma voz. E se você não pode pregar ao povo um sermão, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador, mas viva um sermão para o povo. Deixe o seu sermão ser vivido. E é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isto. Eles dizem: ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis, vivendo. Se já existiu um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher. Vejam, vivam seus sermões. Não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Misturará tudo.
de qualquer modo, e desordenará, e você deixará as pessoas confusas, e você não saberá. Bem, você arruinará eles, e a você também. Apenas viva seu sermão. O pregador é chamado para pregar e para viver também. Se você não pode viver, então pare de pregar isso. Mas você está suposto a viver seus sermões, correto? Aqui havia vozes. Como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. O trovão de Deus ecoando em doçura e santidade, pureza, vidas honradas, andando ao redor da terra hoje sem uma culpa. Sim, Senhor, verdadeiros cristãos. Este é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular, o tanto que você possa fazer isto ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente tão dócil quanto possa ser. Que coisa! Isto o lança para longe. Este é o trovão que estremece o diabo. Aleluia! Exatamente. Bem, você diz, se ele pudesse pregar como um Billy Graham, um Oral Roberts, ou alguém, um grande orador influente, ele seria, não. Às vezes o diabo simplesmente ri daquilo. Ele não presta nenhuma atenção àquilo. Você obtém toda a teologia que você queira, todos os treinamentos e seminários, e o diabo apenas se assenta ali atrás e ri daquilo. Mas quando ele vê aquela coisa, aquela vida, vejam, aqueles discípulos ali embaixo, daquela criança demente, naquele dia, com epilepsia, dizendo, saia dele, diabo, saia dele, diabo, saia dele, diabo. O diabo assentado ali dizia, agora, não estão vocês ficando com vergonha de si mesmos? Agora, veem vocês o que estão fazendo? Jesus lhes disse, ele lhes comissionou para me expulsar, e nenhum de vocês pode fazer isso. Mas irmão, quando eles o viram chegar, ele veio andando quietamente, que coisa. Ele não teve que dizer nada, aquele diabo já estava imediatamente assustado. Ele sabia que tinha de sair, isto é correto, porque ali vinha uma vida, não apenas um sermão, mas uma vida, disse, saia dele. Que coisa, aquilo estava feito, quietamente, sem dúvida, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, as vozes das 7 trombetas, havia vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros, mas agora observe aqui, e 7 lâmpadas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, 7 lâmpadas, vamos desenhar um pouquinho aqui, o trono, o lugar santo, a congregação, bem aqui estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 espíritos, não significando absolutamente 7 espíritos em Deus, mas 7 manifestações do mesmo Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Esta era da igreja está refletindo de volta desta forma as vozes de Deus. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam, 7. Havia 7 vozes e 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus. Recordem, há uns 2 domingos atrás, nós entramos nisto, o grande diamante. Mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes para refletir o fogo e suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, Apocalipse 1. É isso correto? Então, quando Deus foi criado, ele é o princípio da criação de Deus. E Deus é eterno. É isso correto? Mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver aquelas células dentro de si para trazer este bebezinho, aquele foi o princípio da criação de Deus, pois Deus foi feito carne e habitou no nosso meio e se tornou Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. Então, naquela grande joia que veio do pó, porque ele foi feito do pó, não é isso correto?
Ele comia comida como eu como, ele comia comida como você come, pois o pó do corpo, ele se tornou cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, porém, nele habitava a luz eterna. Não é de admirar que os magos disseram para a estrela: guia-nos a tua luz perfeita. Eles estavam apenas refletindo a luz de uma luz perfeita. E ali estava ele, a luz perfeita de Deus, o princípio da criação de Deus. Agora ali estava ele. Como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas da terra, depois que os magos ouviram no céu, e eles se tornaram espíritos ministradores aqui na terra? Ele foi ferido, o grande diamante cortado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isso estava fazendo? Refletindo. Qualquer homem que alega ser um servo de Deus, que nega a cura divina e o seu poder, não está obtendo sua luz daquele diamante, não está obtendo a sua luz daquele trono, porque está refletindo nele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ver as 7 estrelas e as 7 eras da igreja. Oh, glórias, glória a Deus. Acho que é apropriado para um ministro adorar a Deus do púlpito com ações de graças, e louvor e honra e força. Ó, quão verdadeiro, como isso simplesmente emociona a minha alma, até eu sentir vontade de gritar, e correr e pular ao mais alto que eu possa pular, porque há algo dentro de mim, que me mudou do que eu era. Então, e eu não sou o que eu deveria ser, e nem o que eu quero ser, mas eu sei que fui mudado daquilo que eu costumava ser. Aleluia! Algo tem acontecido, algo aconteceu, e aqui de pé vejo esta palavra eterna, que agitou cada tempestade, quando eles tentaram queimar a Bíblia e tudo, ela agitou do mesmo modo, porque ela diz: os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Aqui em cima, perto de Chicago, agora havia uma Bíblia em cima do púlpito de uma igreja. Lá atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, um missionário um homem se converteu, e ele queria dar a este missionário uma Bíblia. Disse: eu não posso te dar esta aqui, minha mãe me deu esta. Disse: quando eu chegar em casa, eu te enviarei uma. E ele começou a voltar atravessando o mar, e um submarino alemão explodiu o navio. Eles nunca encontraram o pedaço dele. 2 anos mais tarde, lá embaixo na costa, eles viram uma caixa flutuando. Alguns pensaram que poderia ser alguma coisa que havia sido submergida. Então, eles atiraram a caixa e a abriram. Os 2 sujeitos andando. E ali a única coisa que havia sobrado era aquela Bíblia que ele estava mandando de volta para o missionário. Ela está em cima de um púlpito aqui perto de Chicago hoje, em uma igreja metodista. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Quando houve a enchente ali em Jeffersonville, né, que atingiu o tabernáculo, encheu, o púlpito do profeta subiu lá em cima para o céu, para o teto. E quando baixou as águas, e ele havia deixado a sua Bíblia em cima do púlpito. Ele havia deixado a Bíblia em cima do púlpito, aberta. E a enchente veio e tomou, a enchente de 33. Tomou toda a igreja, lá em cima. E quando baixou, e eles entraram no tabernáculo para ver o estrago, estava lá o púlpito e a Bíblia sequinha em cima do púlpito. E o profeta testificou disso, né? Então, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não passa. Deus abençoe os nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pela sua infinita misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento que estivemos aqui lendo a tua palavra, palavras entrecortadas. Aparentemente as pessoas não estão entendendo o que está sendo lido, mas aquilo está encarnando dentro do coração.
Ali está sendo armazenado ali dentro. E quando tomarmos todo o contexto, aquilo vai florescer dentro de cada um de nós. A tua palavra é dessa forma. Cada vez que abrimos, ela fala conosco. Ela nos redarga, ela nos estimula, ela nos corrige, ela nos constrange a viver uma vida mais próxima de Ti. Como nós lemos aqui, ó Pai, cada um de nós devemos viver primeiro um sermão, antes de pregarmos um. Ó Deus bendito, nós precisamos muito da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, porque erramos, pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. A Tua palavra nos diz, aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou. Ó Deus, onde então estaremos na Tua presença? Como estaremos na Tua presença? Se não for o sangue de Cristo, que está dentro de cada um de nós, tem tomado esse trono de misericórdia. É isso que nós vamos ouvir, ó Pai, mais aqui na frente, aonde esta graça e esta misericórdia está, porque o trono do juízo ainda não foi estabelecido, mas o trono da graça ainda permanece dentro do seu verdadeiro tabernáculo. Nós Te agradecemos, Pai. Ajude a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, ó Deus bendito, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas bênçãos, sobre suas vidas, tudo aquilo que eles tenham necessidade, Pai. Abençoe os trabalhos dos teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias. Ajuda-nos, ó Pai. Ó, Te damos graças pelo pão de cada dia que tem sido provido em nossas mesas. Não tem deixado faltar, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, ó Pai, de todas essas pestes que têm assolado a humanidade. Desde que Teu último anjo foi tirado aqui desta terra, de um daqueles que foram a Sodoma, ó Deus bendito, o mundo tem sido assolado com essas pragas, e muito mais está preparado para assolar mais ainda, ó Deus bendito, esta humanidade, para que eles possam reconhecer-Te como o único e suficiente Salvador, e que só Tu tens a solução para todo ser humano, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Conceda-nos todas essas bênçãos que nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Pedimos também a Sua bênção sobre cada uma das mães, amém, na qual tem sido comemorado o Dia das Mães, sabendo que todos os dias são o Dia das Mães. Mas, ó Pai, abençoe essas santas de Deus, ó Pai, que têm tomado, ó Deus bendito, esta incumbência dada por Ti, esta graça. Elas têm sido agraciadas por trazer filhos a este mundo, por cuidar, por exortar, por ensinar. Ó Deus bendito, pedimos as Suas bênçãos sobre elas. Tu possa dar força a cada uma delas, ó Pai, para cumprir o ministério que Tu tens dado a cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós viemos até o parágrafo 136. Hoje nós avançamos um pouquinho mais, para que no próximo culto consigamos, avançar bem. Nós iniciamos na página 12 e paramos na página 24. Então quer dizer que lemos 12 páginas. Que o Senhor possa continuar derramando sobre nós tudo aquilo que nós temos necessidade. Amém? Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui novamente, seguir alimentando nossas almas com a Sua santa palavra. Nós vamos aqui agradecer aos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e logo após esses agradecimentos, nós vamos cantar um louvor de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tiveram conectado conosco nosso irmão Francis Cláudio Farias. É a primeira vez que estamos noticiando a sua audiência. Deus abençoe o irmão Francis Cláudio Farias. A próxima vez, diga-nos de onde você está nos assistindo, nos acompanhando aí através deste canal Tabernáculo do Senhor em Ariquemes. Irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha ali, e irmão Jailson Souza e família, Paraíba, Pernambuco, irmão Janaí Teixeira, irmã Cida aqui de Montenegro, irmã Keren Apuc, irmã Louise de Mato Grosso, Tangará da Serra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram aí conectados conosco, que Deus possa abençoar cada um de vocês,
Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados. Vamos nos colocar de pé, com gratidão em nossos corações, entoar esse louvor para o Senhor, né, agradecendo por tudo que Ele fez e dando as boas-vindas nessa semana maravilhosa que Deus tem preparado para todos nós. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito, nem só de pão o homem viverá, senão de toda a palavra de Deus. E por sua palavra deu ao seu Filho no Calvário, pagou o preço do pecado por ti, por mim. Por sua palavra levantou o enfermo de seu leito, Ele deu vida aos mortos, deu esperança aos que não tinham. Sua palavra, hoje terás vitória, dá liberdade aos cativos. Ele deu vida a ti e a mim. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Rodinei e Betinho, Minas Gerais. Uma palavra foi quebrada no Éden, por isso caiu a criação, mas tomará cada palavra para regressar a Deus. E por esta mensagem toda palavra tem sido revelada. Através de seu poder vamos vencer. Por sua palavra levantou o enfermo de seu leito, Ele deu vida aos mortos, deu esperança aos que não tinham. Por sua palavra hoje terás vitória, dá liberdade aos cativos. Ele deu vida a ti e a mim. Uma palavra foi quebrada no Éden, por isso caiu a criação, mas tomará cada palavra para regressar a Deus. E por esta mensagem toda palavra tem sido revelada. Através de teu poder vamos vencer. Por sua palavra chamou à existência os esquilos. Tormenta regressa ao teu lugar, peixinhos
Jesus te dá a vida por sua palavra. Ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos. Ele deu vida a ti e a mim por sua palavra, por sua palavra. Chamou a existência os esquilos, tormenta, regressa ao teu lugar. Peixinho, Jesus te dá a vida por sua palavra. Ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos. Ele deu vida a ti e a mim por sua palavra, por sua palavra. Chamou a existência os esquilos, tormenta, regressa ao teu lugar. Peixinho, Jesus te dá a vida por sua palavra. Ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos. Ele deu vida a ti, a mim, por sua palavra, por sua palavra. Ele deu vida a ti e a mim, por sua palavra, por sua palavra, por sua palavra. Ele deu vida a ti, a nós. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.